7 já. Bom, então, boa noite a todos. Bem-vindos para mais um encontro do Grupo Cooperativo de Efeitos Tardios, da SOBOP. Hoje, a nossa apresentadora, palestrante, a doutora Verônica, cardiopediatra, nossa já bastante amiga e conhecida, parceira do grupo, e que a gente tem o prazer hoje de receber aqui para essa conversa. Então, sejam todos muito bem-vindos. Eu vou deixar a palavra com a doutora Verônica e fique à vontade, doutora. Muito obrigada. Tá, acho que a Carol conseguiu entrar. É uma honra. Ai, caiu minha Foi. conexão. Já estava gravando? Conseguiram começar, doutora? Sim, estamos gravando, Carol. Ai. Depois você só habilita a minha apresentação, tá bom? Então, assim, eu tenho muito orgulho, muita honra de participar desse grupo desde o nascimento. Para quem não nos conhece, assim, eu sou Verônica, sou cardiologista pediátrica, cardio-oncologista, ecocardiografista e participo das ações da SOBOP desde 2010. E é com muita honra que a gente, junto com a Raquel, com a Juliana, nós montamos esse grupo. Então, eu apresento aqui a vocês o meu parceiro de palestra hoje, Dr. Leonardo Pipa Gadioli. O Leonardo é cardiologista de gente grande, gente muito grande. Ele é muito grande também, é uma pessoa muito participativa, meu companheiro no nosso grupo brasileiro de cardio-oncologia. Ele é cardiologista geral, clínico, com subespecialidade em reabilitação cardiopulmonar. Ele é cardiologista coordenador do ambulatório de cardio-oncologia, do setor de reabilitação cardiovascular, do HC de Ribeirão Preto. E é uma pessoa extremamente atuante, ativa e com muito boas intenções de dar prosseguimento nesse processo que a gente vem falando há tanto tempo de reabilitação cardiológica do paciente, dos sobreviventes, da transição da cardiologia pediátrica com a cardiologia de adulto, com essa amizade, essa interação, não é? Então, assim, realmente é uma relação muito saudável. Eu tenho muita honra, muito orgulho de ter o Leonardo hoje aqui conosco. Bem-vindo, Léo. Eu vou dar início a uma breve apresentação que nós compartilhamos de experiências que não são nacionais, por enquanto, né, Leonardo? E para nós abrirmos de maneira interativa, hoje vai ser uma reunião um pouquinho diferente, né? Para que todos tenham liberdade de conversar, de perguntar sobre esse tema em crescente no âmbito da sobrevivência do câncer infanto-juvenil, de sobrevivência dos adultos, inclusive com câncer, em todo o mundo. Então, esse é um assunto que é agora o assunto do mundo, cuidar bem do sobrevivente com qualidade de vida, né? Esse assunto realmente vem a nos apoiar nesse sentido. Carol, posso compartilhar minha tela? Pode sim. Vamos ver se eu consigo aqui, que não está... Você consegue ver? Sim, doutora, só não está a tela cheia para gente. Aí, foi. Entrou? Deixa eu só minimizar Entrou. aqui. Então, tá. Então, assim, conforme eu falei, nós vamos tratar de um assunto hoje de maneira muito prática e proativa, não com experiências nacionais por enquanto, como falei, mas vamos falar um pouco sobre a função cardiovascular e a capacidade do exercício em sobreviventes de câncer na infância, que é o objetivo do nosso grupo, Leonardo. Então, como todos vocês já foram apresentados ao Léo, vamos dar início ao nosso segmento. Então, inicialmente, deixa eu ver como é que eu rodo isso aqui. Agora, um preâmbulo de tudo que a gente vai falar. Nós sabemos muito bem que os sobreviventes de câncer infantil ou infanto-juvenil, eles são reconhecidamente predispostos ao aumento da prevalência de doenças cardiovasculares quando são adultos.
E mesmo 5 anos após o diagnóstico, tudo pode estar começando, e as consequências do câncer original e o tratamento subsequente podem influenciar nessa probabilidade de morte, né? Então, atualmente, nós sabemos que a doença cardiovascular é a principal causa de mortalidade, não por câncer, entre esses sobreviventes, né? Então, além dos fatores de risco que são relacionados ao tratamento antineoplásico, todas nós estamos muito conscientes disso, dose de antraciclina, volume de radiação, efeitos de outros quimioterápicos ao longo dessa vida, sobrepõem-se a eles também fatores de riscos adicionais, que muitas vezes nós, cardiologistas, consideramos modificáveis e muitas vezes não modificáveis, como obesidade, hipertensão, dislipidemia, intolerância à glicose, síndrome metabólica. Então, muitas vezes esses pacientes até tentam ter um hábito de vida saudável, fazer uma medicina preventiva com relação aos efeitos tardios, porém, o que passou, o tratamento, não só na parte de quimioterapia e radioterapia, é muito mais forte e realmente se sobrepõe a tudo isso, fazendo uma adjuvância nesses efeitos tardios e contribuindo para maiores índices de mortalidade e morbidade, né? Então, essas variáveis todas que nós abordamos aqui, elas realmente representam boas razões para uma abordagem preventiva em longo prazo, né? E aplicáveis aos sobreviventes, mesmo que assintomáticos. Então, esses fatores podem corroborar em processo de comprometimento cardiovascular, como aterosclerose subclínica e rigidez arterial precoce, pessoal, precoce. Então, em geral, esse processo de aterosclerose, ele começa mais cedo na vida, com acúmulo de estrias gordurosas. Então, mesmo na população que não foi tratada de câncer na infância, nós sabemos em estudos já de longa data, principalmente pós-guerra, em necrópsias, tá? De jovens soldados, que foram vistos, sim, efeitos ateroscleróticos nesses soldados, efeitos de alterações em camada das artérias, mínima, na íntima, na média, levando não só a placas desde cedo, assintomáticas, obviamente, bem como também efeitos do fenótipo, que significam a hipertensão arterial e uma insuficiência vascular secundária a esse comprometimento. Então, um dos parâmetros que a gente utiliza no dia a dia e são propostos para medida e prevenção nesses pacientes, dessa avaliação, é a medida da camada médio-intimal em carótidas, que pode realmente ser detectado e pode também ser um fator de uma variável na nossa avaliação de efeitos em médio e longo prazo. Alguns estudos, eles enfatizam com muita propriedade essa relação, outros ainda não. A gente vai discutir isso ao longo do trabalho, tá? Além disso, outros fatores como a pressão arterial, a velocidade de onda de pulso, o perfil laboratório com lípides, né? Se alguém da endocrinologia estiver aqui no grupo, sabe muito bem dessa parceria que cardiologistas e endocrinologistas têm de maneira tão forte no tratamento, no segmento desses pacientes sobreviventes do câncer, né? Bem como os biomarcadores cardíacos. Então, nós temos biomarcadores de lesão e de disfunção. E aqui nós vamos apresentar um trabalho muito interessante, alemão, recentemente publicado, que eles mostraram essa comparação e vão dar o perfil deles, a opinião deles no que vale ou não a pena. Mas é muito aberto para a nossa discussão, tá? Então, um dos pontos principais desse trabalho foi a experiência de avaliar esses pacientes com exercício, através do exercício, teste ergométrico propriamente dito. Nós não estamos aqui falando do teste cardiopulmonar, ergoespirométrico. O Dr. Léo vai dar a experiência dele, vai conversar conosco sobre isso e mostrar os prós e contras e limitações da experiência que ele tem na vida, literalmente nisso. É um orgulho para o Brasil a gente ter um serviço como o dele, tá? Então, aparentemente, pessoas assintomáticas e saudáveis podem estar, sim, sob risco de efeitos cardiovasculares. Deixa eu retornar aqui. Aqui. Então, esse foi um trabalho feito por um grupo da Alemanha, recentemente publicado, tá? Cujo N foram de 68 pacientes, né? Dos quais 64 pacientes fizeram a quimioterapia e 22 deles fizeram também radioterapia. A dose cumulativa média da antraciclina utilizada
em várias patologias. Não houve aqui uma discriminação específica do diagnóstico ao tratamento, e sim o que é que foi feito, se foi uso de antraciclina e ou radioterapia. Então, uma dose cumulativa média de 261, 262, mais ou menos 108, 109, o que para nós é considerado uma dose cumulativa alta nos dias atuais. Tá? Todos eles estavam praticamente assintomáticos, com a classe de insuficiência cardíaca, classe funcional, pela New York Heart Association, nível 1, ou seja, anamnese 0. Todo mundo, ninguém sente nada, tá? No momento do segmento. A média de idade ao diagnóstico do câncer era de 10 anos, mais ou menos 14, então até 16 anos, e o tempo fora de terapia de mais ou menos 10, 14 anos. Então, é realmente o público que nós temos focando, inclusive no nosso trabalho de registro prospectivo. Então, observem, senhores, que quando eles foram fazer a medição da camada médio-intimal, como eu expliquei no início da apresentação, observem vocês que mesmo pacientes de alta dose, moderada dose e doses baixas, que o limite deles é entre 100 e 250, como nós também preconizamos, a camada médio-intimal nessa população não teve uma significância estatística a ponto de dizer, ok, esse é um excelente exame para isso. Existem muitos outros estudos mostrando que sim, ao longo dos anos, aqui nós temos uma média de fora de tratamento de anos, fora de tratamento, como a gente mostrou, de 10 anos, tá? Então, além disso, que sim, a camada médio-intimal, ela pode vir a contribuir como um dos exames, como uma das variáveis preditivas para uma disfunção. Então, nesse trabalho, eles mostraram que com 10 anos de terapia, não foi tão significativo assim. Em contrapartida, quando nós usamos outros métodos, como a avaliação de marcador de disfunção miocárdica, que é o NT-proBNP, não é a troponina, que é de lesão, que ela se expressa muito mais na fase aguda do tratamento, mas sim o NT-proBNP, que é um reflexo de dilatação, de disfunção, de estresse de parede atrial e miocárdica, sim, ela teve realmente uma significância estatística na evolução desses pacientes, principalmente os que receberam altas doses de antraciclina, ou seja, dose cumulativa acima de 250 miligramas por metro quadrado. Da mesma forma, houve significância estatística quando eles foram submetidos a teste ergométrico. Imagine se nós submetemos eles a teste ergospirométrico, né? Mas no teste ergométrico, nós observamos que foi realmente significativo e realmente interessantemente aqui, vocês veem que a população, não só com baixa dose, moderada dose e alta dose, eles tiveram um impacto realmente interessante comparado com o grupo controle, como vocês vão ver para frente. Então, aqui no gráfico, aqui, a figura aqui à esquerda, tá? Nós comparamos dose cumulativa de antraciclina ao longo do tratamento e o VO2, que é o consumo comparado ao percentil normal, que é na casa dos 85%. Tá? Houve uma uniformidade entre sexo masculino e feminino, não houve uma prevalência tão exuberante assim, mas, obviamente, como todos nós sabemos, aqui há uma comprovação de que quanto maior a dose cumulativa, então o VO2 realmente ele cai. Tá? Da mesma forma, aqui na figura ao lado, mostrando que houve, sim, um comprometimento de altas doses de cumulativas de antraciclina e a resposta ao VO2 desse grupo. Então, isso apenas está vindo a confirmar aquilo que, na prática, nós observamos. Tá? Da mesma forma, o NT-proBNP, o marcador de disfunção miocárdica, que é sérico, como todos nós conhecemos, né? Ao longo do progredir das doses cumulativas da antraciclina, tá? Então, o NT-proBNP teve, de certa forma, uma maior dosagem, um maior nível nos pacientes com maior dose cumulativa ao longo do tempo. Então, esse trabalho alemão concluiu recentemente que os níveis de NT-proBNP e a capacidade do exercício podem ser marcadores precoces de disfunção cardiovascular nesses sobreviventes e devem ser incluídos
num protocolo de acompanhamento, enquanto que o índice da camada médio-intimal, a medida da camada médio-intimal das carótidas e a troponina, obviamente, elas parecem não ser parâmetros tão adequados. Qual a limitação desse trabalho? A limitação desse trabalho foi que eles mediram a partir com a média de 10 anos, tá? Então, não eram propriamente adultos nessa faixa etária e ainda não estavam entrando nessa vida. Então, nós temos a perspectiva de utilizarmos também a camada médio-intimal, tá? Para fazer o segmento desses pacientes. De maneira rápida também, apresentamos um outro trabalho do grupo de Boston, tá? Mostrando a facilidade que esses sobreviventes têm de ter desautonomia, uma disfunção autonômica desses pacientes. Então, aqui nós temos um grupo de pacientes que foram tratados com linfoma de Hodgkin, tá? Então, receberam radiação, já são adultos, tá? Ou seja, nós passamos daquela fase inicial, saindo da fase de terapia, pegando já a entrada na fase de adulta, a fase adulta, tá? Então, nós que fizemos o acompanhamento na idade infanto-juvenil, frequentemente, eu sinto isso na minha prática diária, somos solicitados a acompanhar junto do cardiologista de adulto, na transição e também em paralelo, ao longo do tempo, esses pacientes, porque trataram na infância. Então, os intervalos de radioterapia de 19 anos, foi um estudo grande de 263 pacientes, tá? Então, o que é que eles mostraram? Eles mostraram que os pacientes com radioterapia torácica, realmente isso é associado a uma disfunção autonômica. E o que é isso, pessoal? É simplesmente a irregularidade da resposta da frequência cardíaca no repouso e a frequência cardíaca na exposição ao exercício físico. Então, eles respondem de maneira muito irregular. Então, frequentemente, a gente vê pacientes em repouso na nossa prática diária ambulatória de sobreviventes com a frequência cardíaca altíssima, comparado aos grupos controle, obviamente. E quando você pede, eu que sou ecocardiografista, uso o strain na minha avaliação, eu preciso de uma regularidade de frequência cardíaca para obter um exame com a maior qualidade, melhor otimizar bem esse exame, nós não conseguimos com tanta facilidade. Eles não são bons respondedores de manobra de valsalva, é uma confusão de frequência cardíaca muito interessante. E o que nós observamos nesse estudo de Boston foi exatamente aqui, no gráfico à esquerda, a figura à esquerda, o comportamento da frequência cardíaca comparativamente ao grupo controle aqui em vermelho. Então, vocês observem que, mesmo em repouso, aqui em REST, a frequência cardíaca do grupo tratado é uma frequência cardíaca sempre maior. Não só também na exposição ao esforço físico durante todos os estágios, bem como da recuperação. Então, eles não recuperam de maneira adequada, mantêm-se taquicárdicos nesse grupo. Da mesma forma, a pressão arterial sistólica, olha a diferença do grupo controle para o grupo de tratamento. Então, como vocês podem observar aqui no azulzinho, que são os pacientes que receberam radioterapia do linfoma de Hodgkin, né, eles têm uma resposta totalmente diferente também, com uma recuperação também diferente. Então, eles não são os bons, eles não têm uma resposta de pressão, né, de aumento de pós-carga tão exuberante no esforço físico como os pacientes têm saudáveis. E o doutor Leonardo poderá nos esclarecer isso de maneira muito mais didática e mais prática na vida dele. Então, aqui ao lado, vocês podem ver que quanto mais tempo você passa dos efeitos da radioterapia, lembrando que esses pacientes também receberam quimioterapia, né? Mas aqui o fator maior de impacto foi a radioterapia. Então, vocês veem que não só no repouso, como na frequência cardíaca de recuperação, a resposta desses pacientes que são bem irradiados é totalmente anormal. E esse estudo concluiu que a radioterapia torácica está associada a uma disfunção autonômica, medida pela frequência cardíaca de repouso elevada e a recuperação anormal. E que essas anormalidades estão associadas a uma tolerância ao exercício prejudicada. E a recuperação da frequência anormal prediz um aumento de mortalidade por todas as causas. Então, a gente faz uma adjuvância
aos, infelizmente, habituais, algumas vezes modificáveis ou não, fatores de risco, comprometendo a qualidade de vida dos nossos sobreviventes, que já saíram do tratamento com vocês, mas estão sob nossos cuidados. Daqui a importância do trabalho realizado pelo Dr. Léo. Tá? Então, aqui um exemplo interessante para vocês, esse foi um trabalho que eu fiz com a Adriana Seber, há algum tempo atrás, com pacientes que foram submetidos a transplante de medula óssea, onde nós observamos, sim, tá? Um aumento da espessura da camada médio-intimal desses pacientes. Vocês podem observar aqui realmente o aumento desse aumento das carótidas comuns. Então, assim, são crianças. Aqui era um grupo que tinha uma média de pós-transplante de medula óssea na casa de 7,5, 8 anos. Tá? Aqui em cima, vocês podem ver muito bem a alteração do fluxo, a redução do fluxo, quando tem essa alteração, diminuição do lúmen da carótida, tá? Bem como o aumento de aceleração de fluxo também observado em toda a irregularidade das paredes. Então, não só a parte vascular e teste ergométrico impactam realmente nessa avaliação do exercício dos sobreviventes, mas os exames de repouso a gente já vê isso. Então, não só a parte de disfunção diastólica que esse grupo de transplantou foi submetido, então nós temos alteração da função diastólica com aumento da área do átrio esquerdo, aqui foi apenas um diâmetro anteroposterior, mas alteração do Doppler mitral convencional, com aumento da presença da onda L, que é uma onda de resistência, de aumento de pós-carga, aumento de resistência vascular sistêmica, e ao Doppler tissular, tecidual também. Então, nós temos aumento não só no fluxo mitral, como no comportamento dinâmico muscular miocárdico. Tá? Da mesma forma, outro exemplo aqui para os senhores verem, e também tem uma alteração no tempo de relaxamento isovolumétrico. Então, enquanto o tempo entre enchimento ventricular, relaxamento, novo enchimento ventricular, pós-contração sistólica, a gente tem isso alterado nesses pacientes. E finalizando aqui também, outro paciente vítima de osteosarcoma, um homem jovem com 20 anos. Então, mais um exame a ser abordado nessa análise de sobrevivência e que pode sim impactar nesse teste de esforço, que é o strain, o ecocardiograma com strain. Então, aqui é um paciente que tem uma fração de ejeção, um método, uma variável antigamente bem validado. Hoje em dia a gente sabe que ela não tem o seu valor, que ela só altera tardiamente, mas eu tenho um strain totalmente alterado, com menos 13% de deformação miocárdica, né, no global, nessa tomada aqui, quase menos de 12. Tá? Então, o nosso ponto de corte é 20. Tá? Adultos é 17. Então, nós sabemos que esses pacientes fazem inicialmente exames em repouso, para posteriormente serem submetidos a exame sob esforço físico, para medidas de segurança. Tá? Mais um outro caso, observem vocês, também o paciente assintomático, com fração de ejeção preservada, e olha a alteração de todos os componentes dos segmentos de cada alteração regional que foi identificada. Então, aqui eu tenho alteração de strain, de deformação miocárdica regional. Aqui eu também posso interpretar que eu tenho alteração de sincronia elétrica intraventricular. Então, imagine o desempenho desses pacientes ao esforço físico. Daí a importância do trabalho que o Dr. Léo vai falar. Tá? Aqui um outro último caso, como finalizando. Então, a paciente que fez altas doses de quimioterapia, radioterapia do sistema nervoso central, tá? 17 anos após o tratamento, tá? Tratou uma leucemia, tá? E tem um strain realmente bem comprometido. E deu entrada, inclusive, no pronto-socorro com hipertensão arterial sistêmica. Então, ela tem hipertensão, ela tem uma disfunção miocárdica, já manifesta clinicamente, com alteração visível disso aqui. Olha o risco que a gente tem, e a gente precisa expor esse paciente a uma avaliação adequada, também na vida real, ou seja, ao esforço físico. Então, eu agradeço muito essa minha participação, convido agora o Dr. Leonardo, para falar e abrir aqui o quadro de discussões que nós temos para engrandecer e abrilhantar a nossa prática diária. Muito obrigada.
Boa noite. Queria agradecer a Verônica, é uma honra e um prazer enorme estar aqui. Fiquei muito feliz com o convite. E eu gosto muito de falar sobre exercício, eu gosto muito de cardio-oncologia. Hoje, nosso cenário lá no HC de Ribeirão, a gente tem 2 ambulatórios de cardio-oncologia, um que a gente faz pela cardiologia, que a gente acaba vendo os pacientes mais crônicos, aqueles que evoluem com cardiotoxicidade, que têm doença arterial coronariana, insuficiência cardíaca, e a gente tem um junto com a oncocardiologia, que é oncocardio, né, junto com a oncologia, que a gente acaba fazendo uma atuação mais pontual, principalmente no cenário da onco, aqueles pacientes que vão para fazer quimioterapia com antimetabólicos, né, como 5-fluoracil, capecitabina, e muitos desses podem evoluir, né, os pacientes com vasoespasmo, doença, principalmente doença arterial coronariana, e muitos desses pacientes também têm, né, uma interface aí, câncer, coração, muitos deles têm insuficiência cardíaca, que a gente acaba trazendo para o nosso ambulatório e fazendo o segmento. Então, eu estou aqui à disposição para que a gente possa discutir. A gente também tem uma experiência em relação ao cardiopulmonar. Eu faço teste cardiopulmonar, sou responsável pela parte de teste cardiopulmonar e ergometria. E a gente agora com a melhora da pandemia, infelizmente o HC, estava comentando com a Verônica, a fisioterapia, ela acabou sendo, né, acabou que a fisioterapia ficou por conta do Covid, e a gente agora conseguiu juntar a equipe novamente a partir desse ano e reiniciar os trabalhos pela reabilitação. E temos alguns pacientes, tanto na fase 2, que é a fase dentro do centro de reabilitação do HC, e também na fase 3, que é ali na pista de atletismo dentro do campus do HC. Então, a gente está com uma experiência interessante em relação aos pacientes que são cardiopatas oncológicos, né? Então, a gente tem muita literatura em relação à prevenção primária e secundária do exercício no câncer, mas pouca literatura em relação àqueles pacientes que desenvolveram cardiopatia em decorrência de um tratamento oncológico, e esses pacientes podem, né, se eles podem treinar, se eles podem fazer exercício físico e de que forma eles poderiam fazer o exercício físico, em que fase da reabilitação cardiovascular eles poderiam. Então, ainda existem lacunas em relação a esse tema, e o que a gente acaba fazendo é juntando um paper da American Heart, do Circulation, junto com o nosso consenso de reabilitação cardiovascular, e fazendo, né, uma adaptação para poder treinar esses pacientes. Muito obrigado pelo convite, estou muito honrado e muito feliz de estar aqui. É muito importante essa participação com você, porque é exatamente isso que a gente já vem discutindo há algum tempo, como fazer essa transição e essa parceria com o cardiologista que lida com adulto, né, Juliana? Assim, nós estamos... É muito lindo o trabalho que todas elas fazem. Aqui, a grande maioria são oncohematologistas, tá? Elas lidam com as leucemias, com os linfomas, com os tumores sólidos. Elas curam essas crianças de maneira assim cada vez melhor e mais rápida. E esses efeitos tardios, que é o motivo aqui do nosso grupo de efeitos tardios cooperativo, Léo. Então, participam hematologistas, oncologistas, endocrinologistas, cardiologistas, fisioterapeutas, farmacêuticas, nutricionistas, enfermeiras. O grupo está muito multidisciplinar, multiprofissional, como isso deve ser na teoria e na prática, né? Eu vou abrir aqui a discussão com uma pergunta para você muito prática. Léo, o que um sobrevivente do câncer que tratou na infância precisa fazer, comprovar para chegar a um centro de reabilitação cardiopulmonar que vocês trabalham e fazem esse acompanhamento conjunto? Só posso interromper um minutinho antes da resposta? Primeiro, eu queria agradecer muito por esse momento,
por essa discussão que a gente está começando aqui. Obrigada, Leonardo, por ter aceito o convite da doutora Verônica, que para mim foi uma surpresa muito boa. E essa pergunta que a doutora Verônica te fez agora vai muito mesmo de encontro a tudo que a gente pensa e tem tentado discutir nesses encontros. Por quê? Não é só a transição pediátrico-adulto, mas é também a transição do serviço oncológico altamente especializado para o mundo, né? Porque o paciente sai debaixo das nossas asinhas e vai para o mundo, e muitas vezes eles voltam para a gente numa consulta, né, de segmento no ambulatório, dizendo: doutora, não puseram a mão em mim porque falaram que pelo meu histórico eles não podem fazer nada, então eu tenho que tratar tudo aqui com você. Então, isso é uma grande dificuldade no Brasil, porque a gente, além de não ter também muito ainda esse vínculo, às vezes fácil, ou a comunicação fácil, né, com o médico que está ali no atendimento primário, enfim, também existe essa barreira de, às vezes, de entendimento, né, do que foi o histórico desse paciente. Então, junto com essa pergunta da doutora Verônica, eu quero também que você fale um pouco dessa sua experiência, de se você sente essa dificuldade, que se você percebe isso nos pacientes e como você faz para orientar isso, né? Obrigada, viu, Léo? Excelente pergunta, muito obrigado. A gente aqui na nossa reunião agora, a gente tem um centro de reabilitação, né? Se a gente for ver, tem uma abordagem multidisciplinar, e eu acredito muito nisso, na abordagem multidisciplinar, porque cada um tem um olhar para o paciente, né? O paciente sempre no centro, a gente não sabe tudo, né? Nós temos nossas limitações, e como é bom a gente discutir com a psicologia, discutir com a nutrição, discutir com a fisioterapia, discutir com terapia ocupacional, para que a gente possa melhorar, né, a qualidade de vida desse paciente, tentar melhorar a sobrevida dele. E o que a gente vem tentando fazer é isso, do ponto de vista prático, né? Eu vejo esses pacientes como eu tenho essa facilidade de estar nos dois ambulatórios, né, no ambulatório de reabilitação cardiovascular e no ambulatório de cardio-oncologia, então eu vejo esses pacientes muitas vezes que evoluíram com IC, e a gente acaba iniciando o tratamento, deixando eles mais estáveis do ponto de vista da doença, principalmente com um beta-bloqueador otimizado, para que a gente possa fazer um teste cardiopulmonar, né, desde que esse paciente muitas vezes já foi estratificado do ponto de vista isquêmico, e aí com um beta-bloqueador otimizado a gente consegue prescrever uma frequência de treino mais adequada, porque se você está mudando ali o beta, né, pode ser que a frequência de treino mude. E além do benefício do treinamento, a gente oferece todo esse arsenal aí multidisciplinar, né? Muitas vezes o paciente precisa ter uma avaliação da enfermagem, se está usando medicações às vezes inadequadas, uso irregular. Então, se é um paciente mais grave, vamos dizer assim, que evoluiu com uma insuficiência cardíaca e precisa de uma fase 2, um treinamento fase 2, a gente geralmente esse paciente ele passa na enfermagem, um crivo da enfermagem para ver se ele está tomando os remédios de direitinho, se ele está tendo a adesão adequada, a vacinação em dia, que às vezes o nosso atendimento peca um pouco em relação a isso, apesar da gente sempre estar cobrando, e esse paciente entra, né, para o treinamento com a fisioterapia, e a gente faz questão de ter essa abordagem, eles também têm um acompanhamento psicológico para que ele possa, né, ter o benefício de todos esses profissionais. Quando a gente vai levar esse paciente para fora, né, vamos dizer assim, quando ele vai sair do ambiente HC é mais complicado mesmo, porque muitas vezes a cardio-oncologia adulta, né, ela está, vamos dizer assim, ela está em evolução, né, ela está crescendo, na minha opinião, exponencialmente, né, a gente teve a diretriz aí em 2011, a primeira, mas eu acho que nos últimos 5, 8 anos cresceu muito, a gente tem visto, né, graças ao trabalho da Verônica e de muitos outros colegas,
nos últimos anos tem crescido muito, né? As palestras têm crescido muito o conhecimento e a divulgação do tema. Então, o que a gente tem proposto para isso eu acho que o que a gente pode fazer de melhor é tentar chegar a esse conhecimento na base, né? Na origem, ali numa atenção básica. A gente tem muito esse trabalho na insuficiência cardíaca, né? Às vezes um relatório médico, do ponto de vista de exercício, a gente coloca, quando a gente manda esse paciente para a fase 4, que é a fase que ele vai treinar externo, numa academia, né? Que ele não precisa de um treinamento supervisionado, a gente coloca as hipóteses diagnósticas e coloca ali que ele fez um teste, que o teste está tudo bem, né? Principalmente para o educador físico, que ele pode fazer exercício. E às vezes a gente manda também um relatório para o colega e para ele ir com uma programação, né? Um planejamento terapêutico. A gente até estava discutindo isso, a Verônica, qual que é a meta terapêutica para um indivíduo, né? Para um jovem que teve câncer, teve um linfoma, irradiou o tórax, do ponto de vista de dislipidemia. Qual que é a meta terapêutica desse paciente do ponto de vista de hipertensão, né? Do ponto de vista de glicemia, né? Como é que nós vamos... Então, a gente tenta, né, colocar ali um planejamento terapêutico para esses pacientes, para tentar. E muitas vezes esses pacientes realmente podem voltar, né? Eles fazem ping-pong, né? Ele bate e volta, mas eu acho que às vezes falta um pouco, eu sempre tento colocar a mão na consciência, às vezes falta a gente deixar o colega do outro lado mais seguro, né? A gente fala, olha, pode ir, né? Você vai voltar em 6 meses, mas já vai dando continuidade no município, aí agora você vai voltar em 1 ano, mas vai dando continuidade no município, a gente vai cortando esse cordão, muitas vezes devagarzinho, vamos dizer assim, para que ele possa se sentir, né, os dois possam se sentir seguros, porque eles criam um vínculo muito grande, né, com a gente, principalmente nessa fase. Então, vamos dizer assim, cortar esse cordão, muitas vezes é traumático, né? Então, é importante você, às vezes, ter um preparo psicológico, um preparo para ter esse corte aí do cordão. Não sei se consegui ser claro, mas é o que a gente tem feito. Super, super. E, assim, e não é uma necessidade, né, Léo, de ter um serviço como a excelência que tem o HC, que você trabalha, coordena o setor, mas coisas básicas, vários serviços pelo país podem ter e podem testar esses sobreviventes antes de soltá-los no mundo, como falou a Juliana, de maneira um pouco mais segura, né? Então, assim, do seu ponto de vista, é literalmente muito necessário ser um teste cardiopulmonar ou convencional, teste ergométrico e medidas ecocardiográficas convencionais, obviamente, dão um pouquinho de tranquilidade e conforto para a gente dizer, não, vai a vida, você vai ficar vindo, fazemos acompanhamento conjunto, mas não tenha medo, pode ir em frente. Então, porque a gente está lidando com um Brasil que é extremamente diferente, né, em todos os seus aspectos, né? Então, dá para um serviço de média complexidade ter firmeza e segurança de avaliar esses pacientes? Excelente pergunta. Eu recentemente fiz uma aula na SOCESP, né, sobre reabilitação no cardiopata oncológico, e eu tentei juntar, junto com aquele artigo do Circulation, os 2 fatores de risco, né? Então, o fator de risco oncológico, aquele paciente que recebeu altas doses de antraciclina, e aquele paciente no cenário cardiológico, aquele paciente que evoluiu com IC ou já tem uma insuficiência cardíaca. Então, a gente precisa do teste cardiopulmonar? Não precisa do teste cardiopulmonar. Mas se esse paciente ele tem um alto risco cardiológico, um alto risco oncológico, vale a pena testá-lo, né? Vale a pena testá-lo e pode ser o teste ergométrico. Não necessariamente você precisa do cardiopulmonar. É lógico que o cardiopulmonar vai te trazer mais informações, isso é inegável, mas você dizer que o teste ergométrico não serve também não é possível. Eu acho que um ergométrico bem feito, por que um ergométrico bem feito? Eu vou conseguir ver
controle, né? Eu vou conseguir ver a pressão, como é que essa pressão tá subindo, essa pressão, como no trabalho que você mostrou, Verônica, você vê que a pressão ali no terceiro minuto, ela faz um platô, né? E depois ela demora para cair. Então, a gente consegue ver isso. A gente consegue ver parâmetros hemodinâmicos, como é que a frequência está se comportando, como é que é o comportamento pressórico. Esse paciente fez arritmia complexa, né, que às vezes é o nosso medo em relação a um exercício, uma morte súbita, vamos dizer assim. Ele teve dor no peito durante o esforço, então ele teve alguma alteração clínica. Tudo isso o teste ergométrico pode nos dar. O que o teste ergométrico vai falhar um pouco é nas variáveis ergospirométricas, que não é uma medida objetiva do VO2. Mas isso, o teste ergométrico, ele me dá uma medida do VO2, pelo menos eu consigo ali, como foi muito bem demonstrado, né, naquele trabalho alemão, que ele dá pelo menos um VO2. Então, a gente consegue, dali, fazer, né, ter uma avaliação. Outro ponto interessante que o teste ergométrico vai nos dar também é a frequência de treino. A gente pode calcular a frequência de treino pela fórmula de Carvone. Essa fórmula, ela é uma fórmula que a gente pega a frequência máxima menos a frequência de repouso. Então, uma conta fácil, a frequência máxima foi 150, a frequência mínima 50, qual que é a frequência de reserva? 150 menos 50, então daria 100. E a gente treina, geralmente, de 50% a 70% disso. Então, é a frequência de repouso mais a de reserva que vai dar essa frequência. Então, eu pego repouso, 50, mais 50% de 100 dá 50. Então, o limite mínimo, 100. 50 mais 70% de reserva, que seria 100, né? 70. 50 mais 70, 120. Então, você pode falar para esse indivíduo, né, para esse paciente, falar, olha, você vai treinar ali um treino moderado, você fica com a frequência entre 100 e 120, ou pode falar sobre o teste da fala, a fala ficar entrecortada, não precisa ter o reloginho. Hoje, muita gente tem smartwatch, né, tem esses reloginhos, mas pode falar sobre a fala entrecortada, pode orientar a escala de Borg, que é a escala subjetiva de Borg. Então, tem várias formas de orientar o treino aeróbico. E não esquecer também, né, se ele já for um indivíduo acima dos 18 anos, também treino resistido. Acho que é importante também, né, se já for um adulto, utilizar o treino resistido. Treino resistido também é muito importante para esses pacientes. Então, na minha opinião, a ergometria, ela cabe muito bem nesse cenário, né, desses pacientes que são mais com risco cardio-oncológico maior, mas se esse paciente se a gente for para o outro extremo, que é o extremo daquele paciente que tem um risco cardio-oncológico baixo, não evoluiu com IC, usou dose baixa de antraciclina, ele pode fazer atividade física sem uma orientação, né, sem uma prescrição de teste ergométrico. Ele poderia já iniciar a atividade física. E para fazer reabilitação nesse cenário que é um cenário mais tranquilo, se você tiver um educador físico ou um fisioterapeuta que possa ajudá-lo nos exercícios, já ajuda bastante. Então, 2 profissionais já conseguem, né, um cardiologista, né, um cardio-oncologista avaliando esses pacientes e alguém orientando o treinamento. Agora, difícil são esses que têm desautonomia, né, Léo? Então, os países fica meio complicado, né? A gente entrar no parâmetro só de frequência cardíaca e, obviamente, sim, todas as variáveis que são pré-avaliação de esforço, que são os exames em repouso, vão nos mostrar isso, né? Porque, assim, muitos deles estão realmente com NIRA-1, eles estão assintomáticos, eles não estão em uso de nada, de beta-block, nada. Muitas vezes tem pouquíssimas variações dos exames basais de lípides, por exemplo, né? E querem entrar na vida. Eu pego alguns pacientes que já querem entrar na academia, tipo assim, tirar o atraso da vida, querer já, sabe? Então, esse risco é muito alto. Então, assim, daí nossa responsabilidade de fazer pelo menos o básico seguro, padrão Brasil, né? Qual é o básico seguro que eu preciso ter no meu serviço de sobrevivente
para dar um pouco de tranquilidade e segurança a quem vai receber essa pessoa, né? O educador físico, o fisioterapeuta, ou a própria família. Eles simplesmente descem para a academia do condomínio e querem correr. E a mãe que fica ali naquele estresse, né, Juliana? Muitas vezes, calma, calma, calma. Querem correr, recuperar o tempo de vida de tratamento, etc. e tal, né? Muitas vezes não tem massa muscular, então é um desequilíbrio metabólico, né, total. Então, essa é a grande responsabilidade de um serviço de sobrevivente, né, multidisciplinar, multiprofissional, arrumar essa casinha dessa pessoinha e botar na cabeça, vai em frente, mas com responsabilidade, né, gradualmente. Seria muito bom abrir aqui para perguntas da nossa audiência. Posso falar, doutora Verônica? Pode, E tem pergunta no chat. Me desculpa que eu estou sem câmera. Primeiramente, boa noite. Agradeço, Gi. Boa noite, eu trabalho em Barretos com a Ju. Ouvir a doutora Verônica sempre é uma honra, né? E a gente aprende muito. E agora o Leonardo, né? Léo, eu vi que todo mundo chama assim, foi muito enriquecedor. A minha pergunta é bem ligada a isso que a doutora Verônica falou. A minha preocupação é o mínimo que nós temos que ter, né? Para a gente não comprometer a vida dessa paciente a longo tempo, né? O que é nossa obrigação mínima de fazermos para esse paciente lá na frente, quando diagnosticar uma cardiopatia mais grave, eu não ter sido responsável por aquilo, né? Por não saber, por não estudar, não saber o mínimo, não contribuir para uma melhora na qualidade de vida. E aí a pergunta era a seguinte: tem um parâmetro de frequência cardíaca, a senhora já falou, que me autorize a já começar um tratamento precoce, baseado naquele estudo? Tem alguma coisa que me autorize a já iniciar tratamento medicamentoso para prevenir algo lá na frente? E a segunda pergunta, Léo, você está falando de exercícios, não são todos os centros que têm uma reabilitação igual a sua, cardiopulmonar. Nós temos uma reabilitação aqui, mas não é voltada para essa função. Só que nós temos um educador físico que nos procurou, tanto no follow-up como os pacientes em tratamento, que ele quer fazer um condicionamento físico com esses pacientes. Na hora, eu particularmente assustei, eu falei, olha, tem que tomar cuidado que eles possuem muitas restrições durante o tratamento, né? Então, você tem que ir com calma. Qual é essa reabilitação? Durante o tratamento, esse condicionamento prejudica ou contribui lá no futuro, no sobrevivente? O que é o certo, a orientação em relação a esses pacientes que se dispõem a fazer esse condicionamento físico? Então, isso me preocupa muito, que agora os adolescentes, é o que vocês falaram, eles querem ficar marombados, querem ficar fortes. Além de tudo, está na onda de tomar creatina. Às vezes, eles chegam para nós já com quase insuficiência renal, porque tomou creatina que o professor da academia falou que era bom. Então, assim, o que a gente pode fazer para prevenir e o que vocês acham desse condicionamento físico durante o tratamento? Se tem alguma orientação, alguma coisa. Verônica, quer começar? Assim, desculpa, falei muito. Não. Inclusive, eu vi aqui no chat que tem até uma pergunta da Renata, com que idade conseguir fazer o teste basal, né? E fazer o Doppler de carótidas também. Mas, assim, eu trabalho na linha dos exames de repouso, e eu encaminho para a parte do esforço, né? Após o exame de repouso. Então, se você tem exames basal, a anamnese desses pacientes é muito complicada, a gente sabe que não dá para confiar muito, né? Principalmente quando chega na adolescência, eles mentem muito. Eu não sinto nada, eu subo 10 andares sem cansaço. Até falar com a mãe em particular, sabe que a história não é bem essa, né? E fora o que eles já fazem, tipo assim, uma revolta entre a psicologia, adoram tomar energético, adoram tudo, né? Então, se você tem os exames de repouso com uma certa segurança, então, o nível de função miocárdica avaliada do ponto de vista completo, convencional, e com análise do strain miocárdico, que nós sabemos que é um método
com uma sensibilidade de predizer uma disfunção, né? E que é muito mais sensível e muito mais precoce do que a famosa fração de ejeção. Ele não tem arritmia cardíaca, ele está com os parâmetros metabólicos estáveis. Então, a gente expõe esse paciente aos testes da vida real, os testes de esforço, né? Nós estamos lidando com sobreviventes, então, usualmente, nós estamos trabalhando com criancinhas acima de 7 anos de idade. Então, alguns serviços já fazem teste ergométrico basal em criancinhas acima de 5 anos, né? Eu visitei o serviço de sobrevida lá do St. Jude e a turma de fisioterapia, da parte de teste, pré-teste, para entrar na parte de reabilitação ou soltar na vida já sem precisar de reabilitação, é bem precoce. Então, com 5, 6, 7 anos, eles já estão obedecendo, eles já estão conseguindo fazer algumas coisas, né? Então, a equipe do exame de repouso, né, faz essa primeira avaliação. A segunda fase, que é entregar para a turma do Léo, né, agora é com ele. Né? Então, assim, eu já não vejo nenhum óbice em fazer essa exposição, e muitas vezes também são crianças que são vítimas também de algumas alterações cardiológicas prévias ao tratamento. Então, tiveram alguma miocardite na fase lactente, tiveram febre reumática, tiveram Covid também, né? Então, assim, são coisas que a gente vai sinalizando e testando, porque não dá para fazer só exame de repouso e soltar para a vida. Daí a importância de passar para a equipe do teste de esforço. E aí, Léo, qual a tua opinião? Excelente, eu acho que a gente sempre individualizar, né? Acho que se a gente está, um exemplo, está com uma criança aí de 6, 7 anos, que tem um eco que tá bom, né? Um eco que não tem alteração de strain, não tem disfunção ventricular, é uma criança que está ali assintomática. Essa criança ainda não vai entrar no CrossFit, vamos dizer assim, né? E ainda não vai tomar creatina, lado bom da história, né? Então, é uma criança que vai ter brincadeiras lúdicas. Às vezes você está em Barretos ou em outro serviço, eles não fazem ergometria, vamos dizer assim, nessa idade. Então, eu posso liberar essa criança para começar a fazer algum tipo de atividade, porque às vezes os pais também restringem, né? Os pais às vezes têm medo, tudo. Mas eu acho que dá para liberar, é uma criança de baixo risco. É diferente de você ter uma criança de 7, 8 anos já com strain alterado, com disfunção ventricular, né? Aí já, vamos dizer assim, fazendo uso de medicações, aí teoricamente vale a pena realmente estratificar. O teste ergométrico em crianças, ele é bem interessante porque eu brinco que as crianças muitas vezes são bipolares, né? Às vezes você está com uma criança lá de 9, 10, principalmente a gente faz muito teste de congênita também aqui por causa do HC. Então, às vezes a criança está 2 por hora, ela fala, tô cansado, né? E aí, depois ela está 5, 6, ela fala, vai mais rápido, vai mais rápido. Então, depende muito do estímulo da criança, né? Eu sempre ofereço alguns brindes, vamos dizer assim, né? Eu sempre tento, né, de alguma forma, né, convencer a criança de brincando, tudo. Suborno. Você precisa muito, tem muito estímulo, né? Então, muitas vezes a ergometria, como ela não avalia, né, não mede objetivamente a capacidade funcional, você não sabe, às vezes ela não chega na submáxima, você não sabe se realmente ali foi o máximo dela, mas foi até onde ela foi tudo bem, então a gente interpreta que até onde ela foi está tudo bem. Por outro lado, às vezes o cardiopulmonar assusta um pouco pela máscara, né? Então, colocar uma máscara numa criancinha é bem complicado. Então, eu tenderia a individualizar os casos, né? Se é um paciente bem tranquilo, liberar. Se é um adolescente, vamos dizer assim, que é mais rebelde, que quer fazer crossfit, que é uma atividade intensa, né? Aí a gente já está entrando dentro de uma atividade que tira da zona de conforto, bem intensa, aí eu acho que vale a pena fazer um teste, sim, para ver se está tudo bem, né? Mostrar para ele ali que está tudo bem e, vamos dizer assim, orientar. Eu acho que precisa esperar o teste, aí eu acho que assim, que a gente quem faz, né, quem trabalha com atividade física, a gente tem aquele medo de ficar postergando, né, o paciente de fazer o exercício.
Então, se ele é um alto risco, aí eu acho que o teste é importante, mas se ele for um baixo risco, pode falar, ó, pode ir começando devagarzinho, vai no seu, né, devagar, vai do jeito que você acha que está indo, não força tanto, vamos, mas aí espera fazer o teste para a gente ver melhor, porque muitos desses pacientes têm sarcopenia, né, eles têm muita fadiga da químio, então eles têm muitos efeitos colaterais, naqueles do survivorship, né, aqueles pacientes sobreviventes. E que podem ter muita sarcopenia, podem ter aí alteração, se tiver uma alteração cardiológica, quando tem uma alteração do strain, quando tem disfunção ventricular. Então, esses pacientes podem ter alteração no teste. Vamos olhar o exercício como um todo, né? Como foi a pergunta da Gisele. O exercício ele é importante antes, né? Prevenção primária do câncer. Ele é importante durante o tratamento e é importante nos sobreviventes que a gente estava discutindo. Qual que é o problema durante o tratamento? É que muitas vezes os pacientes têm dificuldade de fazer o exercício porque eles têm muitos efeitos colaterais. Às vezes eles vão muitas vezes no hospital, né? A gente vê esses pacientes indo muitas vezes no hospital. Então, assim, durante o tratamento é mais complicado, eu vejo. E a gente acaba, dentro do cenário HC, a gente acaba vendo também, a gente não vê os pacientes por, vamos assim, limitação do serviço, a gente acaba vendo mais as complicações, né? Então, eles encaminham para a gente, principalmente quando o paciente faz disfunção ventricular, quando o paciente tem alguma arritmia, tem alguma doença arterial coronariana. Então, o que eu ofereço esse exercício nessa fase, mas na maioria das vezes, quase a totalidade, os pacientes não têm muita disposição para fazer durante o tratamento. Mas o pós, aí sim é mais fácil da gente convencer. Isso envolve, pelo menos mais no adulto, muito do que ele traz de casa, né? Se é aquele paciente que já faz exercício, já fazia exercício antes, já tinha um hábito de fazer exercício, ele gosta muito de manter isso. Se é aquele cenário que é aquele paciente que já sempre foi sedentário, ele é mais resistente a começar o exercício. É o que a gente vê, assim. Tanto que as pacientes que eu vi treinando, principalmente câncer de mama, durante a químio, eram pacientes que já treinavam antes ou tinham esse hábito antes do câncer, antes do surgimento do câncer. Obrigada. E é proscrito? Desculpa. A relação de se é proscrito, né? Desculpa. Não, na verdade, a gente estimula. O exercício, ele traz muito benefício. Por quê? Porque ele diminui fadiga, ele melhora, né? Diminui a chance do paciente ter sarcopenia e ele tenta manter a capacidade funcional desses pacientes, porque a gente sabe que o indivíduo oncológico, ele tem uma capacidade funcional menor do que o paciente normal, né, comparado com indivíduos normais. Mesmo sobreviventes, a longo prazo, eles têm uma capacidade funcional menor. E essa diminuição da capacidade funcional, ela é né, se a gente for pegar o VO2, o que é o VO2? Que é a capacidade funcional. Então, a gente está aqui consumindo 3,5 ml por quilo-minuto de oxigênio. É o que a gente está consumindo em repouso. Quanto maior a minha capacidade funcional, maior é o meu preparo físico, né? Melhor é o meu condicionamento físico. E o VO2, ele é o produto, né? Ele vem da equação de Fick. Ele é o produto do débito cardíaco vezes a diferença arteriovenosa. O débito cardíaco é o volume sistólico vezes a frequência e a diferença arteriovenosa. Se a gente tem uma alteração de strain, alguma cardiopatia, cardiotoxicidade, eu vou alterar meu volume sistólico. A Verônica falou muito bem, se eu tenho desautonomia, eu vou alterar minha frequência. Se eu tenho alguma alteração pulmonar, né, de algum quimioterápico, eu vou alterar meu conteúdo arteriovenoso. Então, será que esse paciente desatura no esforço? Se ele tem anemia, vou alterar meu conteúdo arteriovenoso. Então, vejam que eu posso ter alteração em todas as, né, é uma engrenagem. Então, eu posso ter alteração nessas três, né, tanto no débito cardíaco, né, que seria o volume sistólico vezes a frequência cardíaca, como na diferença arteriovenosa. Então, por isso que a capacidade funcional,
dos indivíduos, né, oncológicos, ela é menor do que os indivíduos normais, e ela é multifatorial, por isso que é importante fazer o exercício para diminuir sarcopenia, melhorar a fadiga, né, e fazer o exercício também para você ganhar capacidade funcional. Obrigada. A Renata falou muito, perguntou sobre as carótidas, né? Isso. Então, assim, realmente, assim, o ultrassom de carótidas, ele veio como um boom no início, deu uma amenizada e agora está sendo mais valorizado, né? Então, assim, nós observamos que, assim, como a gente tem sinais de aterosclerose subclínica mais precoce nos pacientes tratados em quimioterapia, não só contra a ciclina, inibidor de tirosina quinase, pacientes pós-transplante de medula óssea, pacientes que têm uma probabilidade de alteração da vasculatura da pós-carga e alteração desse endotélio vascular. Então, assim, nós sabemos que isso é um marcador, sim, de precocidade de alteração vascular, Renata. No trabalho que nós fizemos, que foi especificamente com crianças com transplante de medula óssea, nós observamos, sim, que isso foi um fator que realmente impactou os resultados. Já existem controvérsias em alguns trabalhos que dizem, não, isso não tem, como o trabalho alemão, eles não viram isso, mas eles tiveram a limitação, né, pelo tempo de segmento desses pacientes também e pelo tipo de tratamento que eles receberam. Resumo da história. No mês de junho, eu participei de um congresso da Sociedade Interamericana de Cardiologia, foi apresentado um trabalho que será publicado, foi inclusive um trabalho premiado, justamente mostrando a alteração precoce da camada médio-intimal das carótidas, dessas crianças que sobreviveram. Então, assim, como todo ultrassom, Renata, é operador dependente. Então, precisa sim ser feito num laboratório de ultrassonografia vascular por uma pessoa habilitada e que tenha familiaridade com essa faixa etária pediátrica ou infanto-juvenil. Entendeu? Então, tem que ter muito cuidado, mínimas alterações, isso é observador. Nós medimos isso manualmente. Observamos primeiro, a gente dá um laudo qualitativo, depois dá o laudo quantitativo, faz análise de fluxo, então não é qualquer ultrassonografista que faz isso. Então tem que ser uma pessoa realmente habilitada. A nossa alegria é que nós realmente fizemos com uma pessoa muito habilitada nessa área, né? Então, assim, eu particularmente acho que é válido, né, associando todas as outras variáveis de disfunção metabólica, né? Doutora Gilda, doutora Adriana Miachon conversam bastante aqui com a gente, doutora Ângela Espínola, mas, então, ultrassom de carótida, marcadores de aterosclerose precoce laboratoriais, né? As alterações vasculares indiretas, né? Então, assim, a gente tem crianças com níveis pressóricos oscilando, né? Não só pelo jaleco branco, mas verdadeiramente oscilando. Então, a gente sabe, sim, que são preditores, são indicadores de alguma alteração vascular precoce que precisam realmente de uma orientação e, muitas vezes, até consideração, antes de um bom tempo, até do uso de estatina, né, Léo? O doutor Daniel Lenihan, que é o nosso presidente da Sociedade Internacional, que o Léo também faz parte, ele realmente defende a ação das estatinas, se não em criancinha pequena sem uma indicação, mas nesse observacional ao longo do segmento de um paciente, ficar esperto que a gente consegue estacionar ou regredir muitas coisas, que é a primeira causa de mortalidade após as complicações do câncer, né, Léo? É doença arterial coronariana, é uma morte súbita, tudo isso predispõe a tudo, alteração funcional, elétrica, microcirculação, é impressionante como a coisa realmente é verdadeira. Eu não sei se a gente respondeu a pergunta da Renata. E a Renata, acho que ela perguntou quando fazer o teste basal, né? Acho que é com que Isso, idade, né? Também. Acho que entraria nesse contexto de qual, né, se tem risco, se não tem risco, se você tá com um serviço que faz teste de criança, né, está adaptado a fazer esse teste de criança. Eu acho que seria mais ou menos por aí a gente olhar, né? O risco é baixo, não tem o teste para criança, eu acho que me sinto seguro para liberar exercício. Não tem teste, mas ele é um alto risco. Será que a gente consegue aí com, né,
um Doppler de carótidas, o eco, ter outras ferramentas, mas que, né, que pelo menos possam nos dizer que o repouso está bom, né, e liberando essa criança aos poucos, ó, vai devagarzinho, vai, né, vai incrementando a intensidade do exercício, vai aumentando a intensidade do exercício devagar, para essa criança ir se sentindo bem e também podendo fazer o exercício, porque às vezes a gente pode ver o outro lado também, principalmente a gente vê isso com as cardiopatias congênitas, a família limita muito, fala que não pode fazer esforço, que não pode fazer nada, e aí a criança também acaba ficando mais sedentária, né? Aí vem o sedentarismo, vem a obesidade, e aí isso, né, aumenta muito mais a chance de doença arterial coronariana no futuro. A gente teve um caso recente, bem interessante, de um paciente que parou jogando futebol, e a sorte que tinha um colega médico junto, que fez a RCP, e ele, 36 anos, era um sobrevivente de câncer, né, um linfoma, irradiou o tórax, e quando foi para o CAT de urgência, o cateter de urgência, ele tinha uma lesão importantíssima no tronco. E aí, né, tratou, no final o desfecho foi favorável, foi bem feliz, né, para todo mundo, mas a gente vê que cada vez mais a gente vai ver esses pacientes, porque cada vez mais vocês estão tratando muito bem desses pacientes, e eles estão, né, crescendo, estão evoluindo, e aí ao longo do tempo está vindo para a gente, vamos dizer assim, né, porque vai desenvolver maior risco cardiovascular, às vezes pelo sedentarismo, pela obesidade, pela dislipidemia, pela alteração de carótidas, né? Então a gente tem que ficar realmente bem de olho, né, bastante esperto aí para pegar e evitar que um desfecho desse, como aconteceu, né, um desfecho bem desfavorável. Pois é, a, a minha pergunta era justamente para saber argumentos, né? Porque muitas vezes é difícil para a gente justificar a solicitação desses exames. Então, assim, acompanho muito leucemia, linfoma, principalmente Hodgkin, tem muitos pacientes de Hodgkin, então são pacientes que fazem um antracíclico na dose alta no final, já tem história de radioterapia prévia, porque a gente radiava muito, então hoje eu estou acompanhando esses pacientes na casa dos 20 anos, e aí termina que muitas vezes no hospital das clínicas, se você não é do serviço de cardiologia, você é médico da hematologia, é um pouquinho complicado para você solicitar os exames e fundamentar a sua solicitação. Então, as orientações de vocês foram muito boas, porque dá um embasamento para a gente poder buscar isso, porque já são pacientes assim, de alto risco só pelo tipo de tumor que tratou. Assim, é muito difícil você tratar um Hodgkin sem ter ele como alto risco para essas doenças, né? Excelente, acho que você vê e a sensibilidade, né, Renata, e todos. A gente tem, Léo, né, um guia de efeitos tardios, de segmento, de avaliação do Children's Oncology Group, né, COG, né? E, assim, mas a gente vê que assim, é tudo muito... É meio mágico, né? Então, assim, nossa, a cada 5 anos, porque fez radioterapia, que você vai botar a mão naquele paciente se ele não reclamar nada. Mas no dia a dia, cada vez mais a gente vê trabalhos com indivíduos assintomáticos, com lesões subclínicas. Cada vez mais nós vemos a sensibilidade dos métodos de exames que nós fazemos, né, cardiovasculares, e nós não temos assim a coragem de esperar 5 anos sem avaliar aquele paciente, sem dizer realmente, será que você está bem? Né? Pelo menos anualmente, faz uma visitinha, porque são assintomáticos, e se a gente vai esperar que sejam sintomáticos para fazer a intervenção, é meio complicado, né? Então, assim, infelizmente, nem todo mundo tem uma equipe multidisciplinar, multiprofissional, que consiga fazer esses alertas. Mas o que a gente tem de alegria, né, Léo, é que realmente a cardiologia tem contribuído muito no processo de prevenção primária, né? Não na prevenção secundária, que a coisa já aconteceu, né? Como diz a nossa colega Cristina Guerra, ela está aqui presente, inclusive, a prevenção primordial é fundamental, mas isso a gente está lá na fase do tratamento, está começando, está estratificando risco e tudo mais.
Mas essa turminha que acabou de tratar, né? Que está literalmente assintomática, né? Que a mãe não deixa fazer nada, e se deixar, e começa a aparecer sintoma. Não deixa nem ir buscar água, oferece, você quer água, entendeu? Tipo um recém-nascido. Então, isso é uma questão muito de trabalho mesmo, eu acho que nós temos que ser, na cardio-oncologia, já somos muito proativos, né? A gente quer chegar antes que a coisa já aconteça, que é realmente prevenção, que é a nossa missão fundamental, né, Léo? Deixa eu abrir aqui a palavra para quem quiser, porque o adiantar da hora, a chefe Juliana é quem manda. Se deixar, a gente fica até longe. Não, é isso que eu digo, essa discussão, a gente ficaria aqui por horas e horas, com certeza. Alguém quer fazer mais algum comentário, fazer mais alguma pergunta? Fiquem à vontade, eu sei que não, as nossas discussões vão longe se a gente deixar, com certeza. Eu queria só fazer um comentário que eu concordo plenamente. Eu acho que o sobrevivente, né, com o controle dos fatores de risco no sobrevivente é muito importante. E envolve tudo que a gente comentou aqui, né, o exercício, o controle do peso, né, uma dieta adequada, né, o controle aí da dislipidemia, se houver, ou, né, um acompanhamento né, com lipidograma, um acompanhamento aí com marcadores, um acompanhamento da pressão, né, que a gente, né, às vezes, como a Verônica falou, mas a minha pressão tá mais alta hoje que eu fiquei aqui, que nem a gente trabalha em um hospital universitário, às vezes ele passa o dia inteiro, é porque eu tô aqui o dia inteiro, então tô nervoso, né? Será que realmente é isso? Ou será que não vale a pena fazer um mapa para a gente entender melhor o que está acontecendo? Então, né, eu acho que envolve tudo isso, e o exercício eu acho que ele cai muito bem, né, em todas as fases, e principalmente na fase dos sobreviventes, que é mais fácil de você estimular, é mais fácil, né, que ali você dá um estímulo, agora você melhorou, agora você tá bem, então vamos para cima, vamos, né, um coaching, vamos assim, né, agora é a hora de, né, não tanto assim para não virar um crossfiteiro, né, cheio de creatina, né, vamos dizer assim, mas de alguma forma a gente estimular o exercício para que eles tenham uma vida saudável e possam viver bem, né, com qualidade. Porque além da liberação da parte hormonal, né, benéfica, né, liberação de óxido nítrico, né, que a gente sabe, dá uma vasodilatada, melhora a parte imunitária, porque não dá para a gente fazer aqui uma revisão sistemática de tudo que a gente vê publicando, a gente seleciona aqui uma coisa, ansiedade. É impressionante, inclusive até a parte imunológica, né? Então, assim, os benefícios do exercício físico e desse controle regular, multiprofissional, só vem a ganhar ponto, e a qualidade de vida desse paciente vai a 1000, né? Assim que a gente vê e tem evidências científicas para isso, né? É isso, então. Olha, mais uma vez, muito obrigada. Foi ótimo, excelente. Era uma discussão realmente que eu estava querendo. Eu falava para a doutora Verônica, vamos falar de atividade física, vamos falar de reabilitação, vamos falar, né? É assunto que a gente não vê discutir, né? Vamos tentar falar, né? E aí deu certo, fiquei muito feliz. Leonardo, obrigada pela sua participação. Inclusive, quero te fazer um convite. Se você quer participar do G7, será um prazer tê-lo com a gente. A gente pode te mandar o formulário de convite, de cadastro, para você fazer parte do grupo com a gente. São discussões sempre muito ricas, e eu acho que a gente tem que continuar sempre fazendo cada vez mais, né? E disseminar isso para fora da oncologia também, né? Então, muito obrigada. É isso. Eu agradeço muito, é uma honra. Eu deixei meu telefone no chat para quem quiser tirar alguma dúvida, quiser me mandar uma mensagem no Zap, estou à disposição. E eu fico muito lisonjeado com o convite, aceito o convite e agradeço muito. Muito obrigada, Léo. Obrigada, Juliana. Obrigada. Obrigada a presença de todo mundo. Foi um prazer inenarrável. E boa noite a todos. Tá bom? Boa noite, Obrigada, uma ótima pessoal. semana. Boa noite. Boa noite.